Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Dupla Podcast, esse espaço que a gente recebe pessoas aqui para falar da prática, para educar e para inspirar dentro dos seus negócios. E a gente está aqui em mais um episódio dessa playlist do podcast na estrada, podcast no stand, né, Otávio? Mudou um pouco a mesa, tem muitos doces aqui, alguma coisa que mudou nosso cenário, mas foi com um grande propósito. E até as pessoas de qualidade. Hoje nós temos uma pessoa aqui, um exemplo de pessoa assim, empreendedor, de fato, uma autoridade. A gente já vai falar sobre ele. É um segmento muito importante, segmento de varejo, mas uma área específica de varejo. A gente vai falar para você aqui na prática dicas de ouro para você implantar hoje. Eu diria um negócio básico. Sim. Sem esse varejo, as pessoas não conseguem viver ou vivem muito mal. Verdade. Então, já apresentando aqui o nosso convidado, nós estamos recebendo aqui o Jorge Portugal, que é diretor da Associação Paraense de Supermercados do Pará e vice-presidente da Sindesp, que é o Sindicato de Supermercados do Pará, certo? Isso. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja bem-vindo ao podcast. A gente está muito honrado de receber você aqui para dar a sua visão prática, né, desse mercado. Também é diretor do supermercado Portugal, né? Isso. E está aí também o supermercado que está há bastante tempo no mercado, e a gente sabe que sobrevivência no mercado, principalmente de varejo, é uma coisa que é difícil. Isso. Né? Então a gente queria já começar te perguntando, Jorge, o que hoje determina se um supermercado vai sobreviver no mercado ou se ele vai fechar as portas? São vários fatores, né? A gente não consegue dizer que isso é uma conta correta, uma conta certa. O supermercado em si, trabalhar com varejo, e um ponto que o Otávio tocou que é muito importante, é a gente entender qual é a nossa função social para a comunidade que está no nosso entorno e entender que nós somos um setor essencial. Então, entender que nós somos um setor essencial, e isso até me ressente um pouco, que de certa forma o governo federal não consegue entender isso, faz com que a gente tenha não só um investimento no espaço físico, mas também um investimento que a gente tenha que atender a comunidade que está no nosso entorno. Ou seja, o supermercado em si, o varejo alimentar em si, ele é um negócio que não é feito apenas para oferir lucro. Ele é um negócio que é feito para abastecer a nossa comunidade, a nossa população, para abastecer as pessoas que estão no entorno daquele empreendimento. Mas para que ele haja perenidade, hoje, com a chegada principalmente dos grupos que são de fora, é necessário que tenha um planejamento estratégico muito bem definido. Não adianta eu chegar e dizer assim, olha, eu quero ter 11 lojas. Não, tem que estudar primeiro a área, tem que tentar fazer uma conta de viabilizar se é melhor comprar a área ou investir em aluguel naquele momento. Eu conheço uma rede no interior de Goiás, tive uma oportunidade de ir lá pelo menos umas 4 vezes, que na conta dele, a questão da valorização imobiliária para ele é muito melhor ele alugar pontos do que ter ponto próprio. As duas principais grandes redes que são oriundas do nosso estado, elas imobilizam a área. Então, todos os prédios são deles. Então, são contas que são necessárias se fazer. Porque numa situação em que a gente também tem que levar em consideração que precisa ter um capital de giro, já que vai ter um imobilizado alto com a compra de mercadorias para que a gente exponha na área de venda, saber se realmente vale a pena comprar a área ou não. Então, esse é o primeiro ponto, fazer um planejamento estratégico do local, se vale a pena imobilizar a área ou não, e depois pensar no seu modelo de negócio. A gente isso eu posso falar de vários exemplos, vários nomes, porque são todos nossos amigos, todos são associados, são pessoas que a gente tem relação próxima. Mais ou menos, por exemplo, hoje qual é o modelo de negócio que a Yamada tem? Hoje, por exemplo, qual é o modelo de negócio que o Mais Barato tem?
Cada um optou por um modelo de negócio diferente. Porém, quando eu te falo isso, Tamisa, tu vais ver que a Yamada hoje, ela quer multiplicar áreas. Ela está apostando na capilaridade. O Mais Barato, por exemplo, hoje, ele investe na qualidade das suas instalações, na qualidade dos produtos que ele oferece para o cliente. Então, eles pensaram nesse modelo de negócio e têm investido nesse modelo de negócio. Ao passo que eles pensaram nas áreas em que eles vão fazer isso. A Yamada pensa em colocar pontos em locais muito populosos, lojas de bairro, mas locais populosos. E o Mais Barato, por exemplo, pensa em montar lojas em áreas de grande fluxo, para que ele tenha mais giro. Volume naquele local, volume. Né? Sim. Então, isso precisa ser pensado. Não é só dizer, não, eu quero ter um supermercado, encontro um ponto aleatório e aí eu vou montar uma loja lá. Porque uma loja, ela não se faz só de mercadoria. Ela tem um alto custo de investimento de equipamentos também. E ao passo que comprar o equipamento ou financiar o equipamento também é um outro ponto. É um ponto que precisa também ser avaliado. Existem linhas de crédito específicas, mas tudo isso precisa ser muito bem avaliado para que, falando português claro, não se sangre o caixa. Entendi. E como é que você enxerga? A gente está passando, no varejo em si, a gente está passando um momento muito de automatização e a inteligência artificial, enfim, tem vindo com muitas soluções para o varejo, né? E assim, acho que ainda é um conceito, talvez aqui em Belém, um pouco tímido, não sei se tem supermercado, que são os supermercados autônomos. Né? Nem sei se tem aqui em Belém, mas quando a gente vai para São Paulo, para o Rio, você enxerga que isso é algo que pode, para quem já está no mercado hoje, atrapalhar, ou é algo que realmente vem para ajudar, vem para talvez baratear um pouco ali da despesa operacional? Como é que você enxerga isso? Eu ainda acho que para os mercados autônomos, e a gente tem estudado o assunto e eu tenho até acompanhado um pouco mais de perto, porque nós já tivemos oportunidade, nós já nos conhecemos, e vocês tiveram a oportunidade de ver que também faço parte da diretoria executiva da Assembleia Paraense, e nós implementamos um mercado autônomo dentro da Assembleia Paraense. A questão do mercado autônomo dentro, principalmente da região metropolitana, ela ainda passa por um movimento de mudança de cultura. Assim, os mercados autônomos que eu tenho visto dar certo são esses que são dentro de áreas condominiais. Aqueles mini mercados, né? Isso. E mesmo assim, conversando com alguns operadores, eles já deixaram escapar que tem alguma ruptura na questão de cliente pegar o produto e não pagar. Existe essa preocupação. Então, isso assim, porque quando não se tem o controle disso, tem determinadas crianças que vão lá, pegam, não pagam, aí depois pega, eu vou falar pro meu pai vai lá pagar e não paga. Isso acontece. Mas eu não estou enxergando isso como o maior problema. O maior problema ainda é a mudança de cultura. Eu acho que é algo que veio para ficar. Eu acho que é uma tendência realmente de mercado, mas eu acredito que a região metropolitana de Belém ainda não está preparada para lojas completas. Existem algumas, se eu não me engano, tem 4 só no Brasil que são lojas, modelos de loja de bairro, assim, com vários itens, porque as que a gente tem aqui são todas em formato de conveniência, e menores, inclusive, até assim, bem pequenas, em espaços de 5, 6 metros quadrados. Existe alguma, se eu não me engano, a primeira foi em Curitiba, que ela já funciona, ela já roda, mas mesmo assim eu acho que para cá ainda é uma mudança de cultura.
Vou contar, assim, vai acontecer, porém, eu não estou dizendo para vocês que, na minha previsão, isso vai ser no futuro muito próximo. Eu também vejo que também tem a questão de que falta um letramento digital, né? Então, ou seja, as pessoas, dependendo da área que você coloca no seu mercado autônomo, além do fato da segurança do produto, eu acho que também tem o fato da familiaridade com coisas digitais. Que eu vejo que a nossa população, principalmente aqui, ainda não é tão letrada digitalmente. E eu acho que também tem um fato que eu acho que no futuro a nossa população está envelhecendo, né? Então a gente pega, por exemplo do Japão. No Japão, embora seja um país extremamente digitalizado, mas ainda existe muita coisa analógica, justamente porque a população do Japão ela já é muito mais velha. Também tocaste num ponto que era o que eu ia falar. É exatamente isso. Eu particularmente enxergo, eu acabo ficando muito tempo em chão de loja, e eu particularmente enxergo que a nossa população de fato está envelhecendo. E tem muitas pessoas que ainda são extremamente tradicionais. A gente consegue enxergar problema com as pessoas em caixa eletrônico. Passar o cartão, né? Para sacar o cartão, para sacar dinheiro no caixa eletrônico. Então, colocar até caixas autônomos, até PDVs, que a gente chama os pontos de venda, o caixa físico em si, esses caixas autônomos, esses mesmos estão dando problema. Tem algumas situações em que os clientes ficam com receio. Ontem pela manhã, e eu visito lojas, principalmente porque eu vou ser sincero com vocês, eu amo de paixão o Fernando e Amada. E eu acabo visitando muitas lojas dele. Ontem, nós temos uma padaria, a Portugal tem uma padaria fantástica, eu gosto, eu confesso para vocês que eu sou até um entusiasta dessa área, da panificação, e eu acabei parando na Yamada da Basílica para comprar pão. E lá ele está com 4 caixas, 4 terminais autônomos. O caixa tradicional com fila e os autônomos ninguém utilizando. Aí eu fui lá e passei no caixa autônomo, fui embora. E assim, eu percebi, isso eu estou falando da Avenida Nazaré. Sim, é uma área que tem teoricamente mais acesso, né? As pessoas têm mais acesso à tecnologia e são mais letradas, digamos assim, né? Teoricamente. Mas né? Se for parar para pensar, também é uma área de empreendimentos antigos. Sim. Então tem muitas pessoas de idade elevada. Verdade. Inclusive muitos japoneses aqui naquela região ali da Nazaré também, que Tem vários, né, vários. mas são bem idosos já. Eles são idosos e acaba acontecendo isso. Então é uma mudança de cultura. Eu acho que essa questão da autonomia de atendimento do cliente, ela vai evoluir. Existem muitas ferramentas, a gente teve acesso do nosso fornecedor do ERP, a gente teve acesso em junho. Nós fizemos nós participamos de um evento deles, eles têm muita tecnologia para ser embarcada, mas a gente precisa pautar, saber o que isso vai funcionar ou não vai, né? Mas que tem muita coisa para acontecer, tem. Jorge, nessa situação, nessa questão estar presidente, você acaba não cuidando tanto do seu negócio para cuidar das coisas dos outros, se quiser fazer uma boa gestão, de Não, fato. calma. Quem está presidente da associação é o Jorge Pai. Não é o Jorge Filho, não. Não, eu sou diretor da associação, ele preside. Pois é, tens essa... Essa é a minha pergunta. Tens essa ideia de ser um presidente da associação ou não? O que você vê lá, fala, não, isso não é pra mim. Não, da associação? Eu estou me preparando há 10 anos para ser presidente da associação. Pô, há 10 anos? Há 10 anos eu estou lá com eles, desde a gestão do Fernando e Amada, passando pela gestão do seu José, essa é a 4ª gestão ele iniciou a 4ª gestão do seu Jorge Portugal, do meu pai. Eu estou lá com eles, aprendendo, sugando conhecimento dessas pessoas que são para mim referências. São pessoas que desbravaram o mercado. Para vocês terem ideia, o CNPJ mais novo é o da Portugal, que tem 31 anos. Sim. É o mesmo, 31 anos com o mesmo CNPJ. Então, desses todos, o que trabalha no varejo alimentar, o CNPJ mais novo é da Portugal.
Jorge, você está se preparando há 10 anos. O que de crucial você aprendeu especificamente? Eu acho que o que eu mais aprendi com eles é o respeito. Eles respeitam de uma forma até, às vezes até excessiva. Não só as pessoas, as autoridades, os colaboradores, todos aqueles que estão no entorno. Eu acredito que eles prosperaram na vida porque eles respeitam as pessoas. E isso para mim é primordial. A gente precisa tratar bem a todos para ser bem tratado e para poder ter um diálogo com todo mundo. Porque o que acontece? A gente tem mais ou menos uma mesma linha de atuação. A linha de atuação, perdão, nós trabalhamos para o mesmo setor, tanto a associação quanto o sindicato. Só que a associação, ela trabalha de forma institucional, ela trabalha em prol dos interesses institucionais do setor, e o sindicato, ele trabalha os interesses legais do setor. Então, o sindicato, ele prepara tudo para que a associação possa trabalhar. O sindicato, ele faz o arcabouço legal. Então, os acordos coletivos, os dissídios, todas as ações que giram em torno dos associados, as ações que são as ações coletivas que giram em torno dos associados do sindicato são responsabilidade do sindicato. Mas a representatividade institucional, então vamos falar diretamente assim Do business, né? do setor inteiro. Vamos levantar o sindicato, a associação, ela levanta bandeiras. Ela levanta a bandeira, por exemplo, da melhora do cálculo do valor agregado da bebida quente. Ela levanta a bandeira do não aumento da base da alíquota do ICMS. Ela trabalha, por exemplo, em determinadas situações que tem uma ação coletiva que o Ministério Público que transpasse a responsabilidade da logística reversa das garrafas de vidro. A associação se faz presente para dar a opinião dela e também para demonstrar qual é o expertise que o setor tem em relação a isso. Acaba acontecendo que os presidentes que passam pela associação, óbvio, que tem que dispor de um tempo, mas eles não se ausentam do negócio. E uma máxima, parafraseando de novo o Fernando de Amada, uma pessoa que eu tenho muita admiração, repetindo isso inclusive, ele diz que os melhores presidentes são aqueles que operam o negócio. Aqueles presidentes que sentem a dor do empreendedor. Aquele presidente que sabe o que está acontecendo ali na trincheira. Então, ele sabe onde aquilo vai doer, nele e nos outros. Só que ele tem que ser bom para saber o quanto dói e tem que ser bom para entender que ele representa um todo. Ele não representa só os pequenos, não representa só os grandes, não representa só os médios. Ele representa um todo. E é isso que é mais bonito de eu poder ter convivido com essas pessoas durante muito tempo, de já conviver com essas pessoas durante muito tempo, que isso é um processo de preparação. Eu levo isso como um processo de preparação. Aí a gente vai falar assim sobre demanda e a parte onde a gente está aqui, do mercado em si. Porque, por exemplo, a gente vai para outras cidades, outras metrópoles, e a gente encontra uma demanda onde tem supermercado que é normal ter 24 horas. É normal ter um atendimento mais avançado, com extensão de horas. Aqui, me corrija se eu estiver errado, que eu não sou da área, aqui existe até uma lei para poder fechar, para poder não abrir. E eu não estou falando da questão humana, estou falando do negócio em si. Se tem demanda, você contrata mais pessoas, dá mais emprego. Aí você faz mais escala. Mas por que não aderir à parte do 24 horas, de fato? Assim, quando a gente vê uma outra rede aderindo a essa parte do 24 horas, aqui em Belém.
eu vou pedir uma licença para vocês para eu poder ser um pouco mais incisivo nessa resposta. Fique à vontade. Essa é uma resposta que eu posso dar para vocês porque ela é assim, é uma das batalhas que o sindicato trava. Nós não temos nós não temos esse interesse. Nós temos interesse de que as lojas, da perenidade do modelo das lojas de 24 horas. E deixar claro que cada empreendedor sabe o que vai fazer para o seu negócio. As lojas de 24 horas, a gente tem dificuldade não na abertura, porque nós precisamos de uma lei ou de um decreto presidencial que entenda que o supermercado o supermercado é essencial. O que acontece é o seguinte: até 2017 nós travávamos verdadeiras batalhas com o sindicato laboral para que a gente pudesse chegar no denominador comum, e eles literalmente nos colocavam contra a parede para que a gente tenha um acordo coletivo entre os dois sindicatos, liberando o funcionamento aos domingos e feriados. Em 2017, o presidente Temer sancionou um decreto transformando o setor de supermercados em essencial. E daí para frente nós tivemos na verdade, quando eu estou falando não os empreendedores, eu estou falando da sociedade. O impacto é da sociedade. O impacto é na sociedade. Vou fazer um comparativo e eu gostaria que vocês dois me respondessem. O que é que vocês acham mais essencial? Postos de combustíveis, farmácias ou supermercado? Farmácia e supermercado. Ok. Eu entendo assim também. Porque o que acontece? Mobilidade a gente acaba dando um jeito. Principalmente hoje com as demandas que a gente tem com o aplicativo. Mas o governo federal entende que o supermercado não é essencial como a farmácia, por exemplo. Mas o que aconteceu durante esse meio tempo, de 2017 até a virada de 2019 para 2020... Jorge, existe também, que é uma outra categoria, só pegando um parêntese, que é a parte da academia. Aqui no Belém não tem, mas a gente chegou a ter uma academia que tinha 24 horas, mas existe esse espaço para a academia ser 24 horas. E olha existe, mas aí a questão da academia 24 horas, ela é puramente estudo de mercado. Porque, na verdade, a academia também... eu já vou chegar nesse ponto da academia. De 2017 até o início e a gravidade da pandemia, nós tínhamos o decreto presidencial em que transformou os supermercados em serviço essencial. Quando iniciaram os decretos municipais e estaduais durante a pandemia, o presidente Bolsonaro, ele transformou esse decreto em uma portaria, e quando ele transformou esse decreto em uma portaria, ele elencou várias outras áreas de atuação do mercado. Aí ele incluiu academias, ele incluiu barbearias, ele incluiu salões de beleza, ele incluiu tudo, quase tudo que fosse de cuidado pessoal. Clínicas de estética, ele incluiu tudo isso. Por quê? Os governadores que não eram alinhados com a base do governo, e eles simplesmente saíram canetando que tudo tinha que fechar. Eu conheço algumas redes de barbearia e eu tenho um grande amigo que é um dos pioneiros aqui na região metropolitana. Eles passaram apuros durante esse período, porque não podiam funcionar. Até que aí teve essa portaria, eles conseguiram abrir, aí tinha o decreto, aí tinha que... Eles se elencavam na portaria e junto com o decreto tinha que ter distanciamento.
E restaurantes, por exemplo, muitos quebraram durante esse período. E as academias entraram. Só que com a entrada do governo do Lula, eles, com uma gana de desfazer tudo que tinha sido feito durante o governo do Bolsonaro, e com a promessa de fortalecer os sindicatos laborais, que isso foi uma promessa de campanha deles, eles simplesmente pegaram essa portaria, cancelaram essa portaria, porque essa portaria é do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, deixou de ser um decreto para virar uma portaria do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, cancelaram essa portaria e agora, por exemplo, nós do setor supermercadista ainda temos um limite até janeiro para trabalhar dessa forma. Que forma? Abrindo domingos, feriados e loja 24 horas, tá? Mas a academia, por exemplo, não tem mais. A academia não é mais setor essencial. Então, para poder abrir, é preciso fazer um acordo com o sindicato dos colaboradores específicos de academia. Um acordo coletivo. Exatamente. Precisa fazer um acordo coletivo para eles poderem funcionar durante esse período. Que é o que nós temos hoje. Antes da portaria cair, nós conseguimos fazer um acordo com o sindicato, o Sindespa conseguiu fazer um acordo com o sindicato de Belém, de Ananindeua, e na verdade, de Belém até Santa Isabel. Nós conseguimos fazer acordos e que nós podemos abrir. A padaria entra também nessa portaria? O sindicato de panificação é outro. As nossas padarias internas de loja podem. Eu pergunto porque existe loja de conveniência que tem padaria. Aí o que é loja de conveniência e padaria, o que é padaria e também loja de conveniência? Aí fica essa... Você que é da área, eu acho que pode explicar bem melhor. Na verdade, o que acontece? Tem dois modelos de loja de conveniência. As lojas que estão fora dos postos de gasolina são regidas pelo nosso sindicato, e as lojas que estão dentro de postos de combustíveis, de postos de gasolina, elas são regidas pelo sindicato dos combustíveis. Apesar de ter padaria dentro da loja de combustível. Isso. Tá. Só que, para te ser sincero, tu vais olhar para ver se aqui tem padaria, mas de fato não tem. Eles trabalham com pão congelado. Então tu vai ver que são fornos pequenos, não são fornos grandes. Eles compram pão congelado, eles têm estoque de pão congelado e aí eles só assam o forno, só assam o pão, só fazem isso. Então eles não têm área de produção, mas tem panificação. Então entra nessa conta, né? Panificador, então quer dizer que fabrica todo, assim, que a gente não conhece, não, faz toda a fabricação. Eu comprar um pão congelado não é uma panificadora. Não. Seria mais uma lanchonete, né? Mais ou menos, mas quando tu vais abrir, no KNAI da conveniência tem que colocar a panificação, senão Entendi. não vai poder vender. Precisa ter. E Jorge, a gente tá nessa grande... A gente não, na verdade, a internet está nessa grande discussão da escala 6x1, né? Que é aí esse movimento que está aí, né? E como é que isso afeta a rede de supermercados? Imagino que afete bastante, né? Mas afeta, chega até a rede de supermercados de vocês? Como é que isso afeta a sobrevivência? Nós estamos de 24 horas e aí tem mais as escala 6x1. Porque eu não sei também se afeta. Pode falar. Posso ser mais incisivo também? Pode. Pode. Porque a gente quer também, o nosso objetivo aqui como negócio é dar voz para que as pessoas possam falar do seu ponto de vista, como que isso pode ser positivo ou negativo. E a gente sabe que tem aí um impacto no mercado como um todo. Aí eu queria que você falasse do segmento, como é que isso impacta. Vocês gostam de pagar mais caro? Não? Então tá. Então vocês vão entender junto comigo que isso é um completo absurdo. O que acontece é o seguinte: nós temos escala de 44 horas semanais. Se passar para essa escala que está sendo proposta sem estudo qualquer, que essa é a grande verdade, isso não tem estudo que vai dizer, na verdade, que vai sugerir que o trabalhador precisa de mais horas. Não tem. Na verdade, hoje, para ser sincero com vocês, não tem nem estudo sobre a questão
do home office. Tem áreas que funcionam muito bem com home office, tem áreas que não funcionam. Tem, inclusive, colaboradores que funcionam muito melhor no home office, só que tem colaboradores que não conseguem funcionar. Tem que estar no ambiente de trabalho. E aí o que acontece? Quando tu tens uma escala de 44 horas semanais, a proposta é tu passar para uma escala de 36 horas semanais. Eu vou continuar abrindo de domingo a domingo. Quando eu falo eu, tô falando do setor inteiro, né? Vai continuar abrindo de domingo a domingo. Se tu tens uma escala de colaboradores de 44 horas semanais, de uma hora para outra passa para 36 horas semanais, vai ter que aumentar a folha de pagamento. E se aumentar a folha de pagamento, é mais o custo que aumenta. Se aumenta esse custo, ele vai aumentar na ponta. Então, isso é uma completa sandice, porque isso vai ser uma reação em cadeia. Hoje, nós já temos um grande problema de que nós já começamos novamente a caminhar para um movimento de inflação. Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que nós temos que respeitar a escolha popular. A gente precisa entender que a democracia é algo que precisa ser soberana. Mas eu não consigo entender por que o presidente Lula continua mantendo este cidadão que está no Ministério da Economia. Ele fala besteira atrás de besteira. Ele causa besteira, ele causa efeitos no mercado que, para a gente conseguir desfazer isso, vão levar anos. Ou você, é a mesma coisa de falarem pra gente, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem, todo mundo vai pagar essa conta. Todo mundo vai pagar. Quando fala, cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada em dólar, não compro nada em dólar. Os combustíveis são dolarizados, a soja é dolarizada, a carne é dolarizada, o trigo é dolarizado. Tudo isso, quando o cidadão abre a boca para falar uma besteira, que o mercado reage de forma adversa, o dólar dispara. Aí daqui a pouco eles vão precisar aumentar a taxa de juros para poder controlar a inflação. Quando eles fazem, tem que fazer essa movimentação, quando o Banco Central precisa fazer essa movimentação, simplesmente a gente começa a entrar num ciclo vicioso. E para o dólar para voltar para o patamar que estava, vai ser algo surreal. Eu lembro bem, durante a campanha presidencial, que se falava, e nós estávamos falando de um patamar de 4,70. 4,70. Essa semana bateu 6,10. 6,15, chegou a dar o pico, foi em Alagoas. Não, ela deu o pico, mas ela estabilizou em 6,10. O dólar estabilizou em 6,10. O euro mais de 7. Um negócio completamente absurdo. Uma coisa que a gente não tem, assim, parâmetro ainda para poder comparar em algum período da história da economia brasileira. Essa conta, quando tu mexe num ponto tão sensível desse, tá mexendo com as commodities. Quando tu mexe com as commodities, todo mundo vai pagar essa conta. A população como um todo. Principalmente os mais pobres, né? Porque o ganho é menor. Exatamente. Né? Ou seja, eu queria falar, não existe nada que o supermercado não adquira que não tenha commodity. Sim. Não então, existe. Tudo é impactado. A gente depende da logística. Aí já vai ter problema com combustível. A gente depende da produção em escala das cooperativas para trigo, soja, arroz, feijão. As máquinas que você compra, algumas são importadas, outras têm impacto do ferro, do aço. Então... Não, todas têm componente importado. Porque são máquinas de escala industrial. Tipo, a batedeira que se usa é uma batedeira que ela tem 1 por 1,60, a batedeira da massa do pão. Os componentes que são para aquelas ilhas de resfriado, muitos componentes são importados. Peças são importadas.
Máquinas de ar-condicionado são instalações gigantes, que todas elas têm componentes importados. Então, tudo é dolarizado. E a mão de obra acompanha o percentual do valor do produto. Então, você vai contratar alguém para fazer manutenção da câmera fria, ele acompanha um percentual em cima do produto. Mais Sempre. Então, a mão de obra também aumenta. Aumenta tudo. Tudo. E o que acontece? A grande maioria da população, que é a mão de obra que está parametrizada com o salário mínimo, não vai ter escala de ganho. O que vai acontecer? Isso só vai achatar o poder de compra da grande maioria da população. Vocês conseguem entender o tamanho da irresponsabilidade? E Jorge, enquanto isso, assim, vamos dizer que não mexa nada. Continue o mesmo ministro, continue o mesmo presidente, continue as coisas acontecendo e vamos dizer que esteja a escala 6x1 e tudo aumente. O que o empresário... Não. A proposta deles é modificar a escala 6x1. 3x2, né? É 3x4. 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 Então, 3 dias de folga. Então, com tudo isso, vamos dizer que só basta para o empresário, é o dono do supermercado, toda a hold do supermercado. Vamos agora, tá com vocês o poder do que vocês têm, no limite que vocês têm para trabalhar em cima disso e poder sobreviver e também ganhar dinheiro. Não é só sobreviver, ganhar dinheiro. Qual estratégia vocês têm assim já em mente? Porque não dá para mudar o governo, não dá para mudar clima, não dá para mudar isso, dá para mudar a gestão interna. Que gestões vocês estão fazendo de emergencial assim para conseguir combater isso aí e dar um freio? Esse ponto é um ponto interessante. É para isso que servem as associações estaduais e a Associação Brasileira de Supermercados. O ponto que essas associações funcionam é essa relação institucional com o governo. É quando tem alguma ameaça desse calibre, seja ela em nível municipal, estadual ou federal, procurar um diálogo com os entes governamentais para que isso não aconteça. Expor qual é o nosso lado. De fato, a única coisa que eu posso te falar é que o custo dos produtos vai aumentar. Isso é inegável. Só que, obviamente, que não tem como ser repassado tudo de uma maneira só, de uma vez só. E tem que ter um escalonamento para isso. Até porque o poder de compra vai reter um pouco. Vai. Né? Vai precisar de ser feito escalonamento para isso. Só que é uma margem que hoje gira em torno de 3, 4%. Margem de lucro real. Se achatar isso, é melhor vender o ponto e aplicar o dinheiro. Porque é um negócio que não faz sentido. Não faz sentido. E aí a população fica num serviço essencial desassistido, né? Porque reduz o ponto de venda, né? A disponibilidade para a população, né? Foi isso que eu falei no primeiro ponto. A gente precisa também entender qual é o nosso papel dentro da sociedade, qual é o papel social que o setor de supermercados tem como agente de abastecimento da população. Agente de abastecimento da população, da comunidade, tudo. A gente precisa entender qual é o nosso papel social. A gente não pode pensar também só em liberdade econômica, não pode pensar só em lucro. A gente precisa entender qual é o nosso papel também. A gente precisa entender que não é assim, a gente não funciona só para ganhar dinheiro. A gente funciona para servir as pessoas. É justamente isso que a gente está chegando no nosso final, Jorge. Se você pudesse mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas no planeta, qual mensagem você daria como Jorge, como empresário, como pessoa que você diretor, acredita? Né? Como diretor e vice-presidente. Né? Como da associação também. Qual é a sua mensagem que você mandaria? Falando de supermercado? Não, do Jorge. A minha mensagem... A minha mensagem é que eu gostaria, principalmente para a população brasileira, eu gostaria que a população tentasse olhar com mais carinho essas pessoas que no passado empreenderam. As pessoas que hoje batalham para empreender.
o que eu mais me ressinto e o que eu mais fico perplexo e muitas vezes chateado é quando a gente vai conversar com determinadas áreas, com determinadas instituições que são as instituições que representam os colaboradores que de fato são os nossos companheiros, são as pessoas que estão no nosso lado do dia a dia, nos tratam como vilões. O empregador, o empresário, o empreendedor, ele não é um vilão. Ele é uma pessoa que está tentando batalhar de uma maneira... E assim, eu digo, falo por aqueles que trabalham de forma honesta, são pessoas que estão batalhando para melhorar de vida e gerar posto de trabalho. Quando eu falo na função social, eu estou falando hoje, por exemplo, a Portugal ela tem em média 300 colaboradores. A Portugal ela não serve 300 colaboradores. A Portugal ela ajuda a sustentar mais de 1.000 pessoas. A Portugal ela tem responsabilidade direta com mais de 1.000 pessoas. Porque a gente influencia na qualidade de vida da família inteira do colaborador que está conosco. E esses sim são os nossos verdadeiros aliados. São eles, são os nossos colaboradores que fazem com que a gente possa servir as pessoas que entram nas nossas lojas. Então, o recado que eu dou é: olhe o empreendedor também como um batalhador, como um humano. Ele não é um vilão que está aqui para sugar a tua alma. Pelo contrário. O que mais, se vocês forem conversar com todos os empreendedores, todos vão falar para vocês que querem mais pontos de venda, que querem mais lojas. Ele não quer mais loja para ficar mais rico. Lógico que ele vai oferir lucro. Quando ele tem mais lojas, ele está colocando mais postos de trabalho. E isso é importante. O emprego dentro desse país é algo que precisa ser muito valorizado. Muito, muito valorizado. E é isso que a gente se ressente. Nós criamos postos de trabalho, nós ajudamos a sustentar famílias, nós ajudamos um pai a formar um filho. E é isso que a gente quer. Senhoras e senhores, seu Jorge Portugal, convido o pessoal para se inscrever também. Se você não convidar, o pessoal não se inscreve. É verdade, que lembra para se inscrever no nosso canal. A gente está aí numa meta agora rumo aos 1.000. Não, 600 primeiro, né? 1.000, mas vamos 600. Vamos viver o processo, né? Então, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente. A gente tem aí muitos episódios para você maratonar com diversos assuntos. Já falamos sobre água, já falamos sobre saúde, falamos sobre educação, falamos sobre o Enem. Nossa, eu vou passar aqui meia hora falando por muita coisa. Então se inscreva no canal A Dupla Podcast. Siga a gente no Instagram, @Dupla Podcast também. E acompanhe o próximo episódio. Não esquece de se inscrever. Jorge Portugal, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi um prazer, uma honra. Uma honra pra gente. Feliz de estar aqui dentro da Paranegócio. Me sinto parte dessa casa, faço parte também do conselho diretor da CP. E, assim, foi uma satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. Se tivesse mais 2 horas, eu ficava. É verdade. A gente também. Infelizmente tem hora para cumprir, porque o evento tem em cima da hora. Mas, assim, o estúdio da Dupla Podcast está a portas abertas para a CP, para a diretoria onde vocês estão, para o Portugal também, esse mercado, que a gente quer ouvir também história, falar com o seu Jorge, o Jorge Filho lá com a gente. Vai ser uma baita conversa. Já está aberto aqui aberto o convite já para você. Obrigado. Obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.